Bom, já conectando essa ideia do fechamento triádico com as pontes, né? Primeiro que precisamos dizer que é o seguinte, então elos de amizade possuem força. Vamos falar de links fracos e fortes para poder fazer essa conexão. Esses links, essa força pode ser medida em termos da amizade ou da comunicação, a gente vai ver alguns estudos empíricos depois em cima disso. Mas vamos assumir então que forte é um amigo e fraco é um conhecido para ficar dentro aqui do estudo The Strength of the Link Ties, né? Ou seja, ali estamos falando de empregos e os empregos são descobertos mais pelos conhecidos, através dos conhecidos, do que pelos amigos. Então, a ideia de um link que é fraco, marcado aqui como W, é como se o fraco fosse essa ponte, né, que ligasse clusters de links fortes. Tá? É essa a ideia. Então, aqui está um grafo anotado, né, mas vamos falar da propriedade do fechamento triádico forte, que conecta essas coisas todas. Bom, então se um nodo tem arestas, né, que é o nodo A, tem arestas para outros dois nós, B e C, né, então essa aresta B e C, ela é especialmente provável, né, de se formar se A e B e A e C forem laços fortes. Então, a propriedade aqui definida como um caso, a estranha está definida como quando ela é violada, né? Então, ela é violada, né, se houverem laços fortes, como nesse caso aqui, mas não houver uma aresta aqui entre B e C, né, mesmo que seja um link fraco. Ao menos um link fraco tem que ter. E a gente diz que o nodo ele satisfaz essa propriedade quando ele não viola ela, né? Ou seja, quando existe uma aresta aqui, tá? Seja fraco ou forte. Voltando naquele grafo anotado, né, a gente pode ver que aqui ó, tem um link forte com D, com E, então aqui, esse aqui tem que ser pelo menos fraco, né? Tem um link forte com C, e C tem um link forte com D, então esse daqui tem que ser fraco ou forte, mas ele tem que existir, né? Esse daqui, A não tem um link com G, nem B tem um link com G, então ele é fraco, né? Repare que se ele fosse forte, você já começa a ter que existir um link entre F e B, então não satisfaria a propriedade, tá vendo? Então, assim, esse grafo todo aqui está satisfazendo aquela propriedade lá que a gente falou. Aqui, ó, há um link entre aqui que é forte, certo? Né? E aqui há um que é fraco, né? Então, esse daqui não necessariamente precisaria existir. Nesse caso aqui, ó, a gente tem um forte aqui e um forte aqui, aqui tem que existir um, nem que seja fraco, né? Então, enfim, conferindo todos os triângulos, aí a gente vê que ele satisfaz, né? Todos os triângulos eles satisfazem aquela propriedade. Bom, então, conectando, né, essa ideia de como uma relação, né, uma relação interpessoal ali, local, né, entre dois nodos, né, de amizade, vamos supor, uma amizade seja fraca ou forte, como que isso tem uma implicação no grafo, na estrutura do grafo global, né, quando a gente conecta, então, que um link fraco, né, está associado a uma ponte, né? Então, o claim, né, desse paper, The Strength of the Weak Ties, e a forma como ele conecta essas duas coisas, é a seguinte, né? Então, se um nódo A em uma rede, né, satisfaz o fechamento triádico forte, ou seja, né, se ele estiver ligado a dois links A e B, né, e C com links fortes, né, tem que existir um terceiro ali que seja pelo menos fraco. Então, se ele satisfaz essa propriedade do fechamento triádico forte e está envolvido em pelo menos dois laços fortes, então qualquer ponte que conecte a ele tem que ser um laço fraco. Porque senão haveria algum triângulo. Se ela fosse forte, ela ia conectar com esses outros dois, formar um triângulo e deixar de ser ponte. Essa é a ideia. Tá? Mas eu vou apresentar aqui uma prova, né, no próximo slide, que isso por contradição. Mas é essa a ideia. Quer dizer, se ela for forte, aí ela vai ter que conectar com algum desses outros dois laços fortes que já existem ali. Então, eu vou mostrar uma prova aqui por contradição, né, de pontes locais sendo links fracos, né, elos fracos aí. Considere um nó, né, que satisfaça a propriedade do fechamento triádico forte. Então, está aqui. Né? Então,
suponha que A é uma ponte local com B. Então, é uma ponte local aqui com B. E A está envolvido em pelo menos dois laços fortes. A deve ter uma ligação forte com algum outro nó, né? Então, ele tem aqui uma com B e ele deve ter com algum outro nó do C, né? Bom, então se ele tem um outro nodo que é C, pela propriedade do fechamento triádico forte, deve haver uma aresta aqui, então, ligando B e C, já que ele tem um laço forte para cá e um outro com B, né? E, ao mesmo tempo, já que A e B são ponte, eles não podem ter, essa aresta aqui não pode existir. E assim nós temos uma contradição, temos um absurdo, né? Ou seja, aqui, ó, porque se o fechamento triádico forte diz que BC deve existir, a definição de ponte local diz que ele não pode. É aí que está a contradição, né? Ou seja, o que a gente tem é que, dado, né, que essa ideia do fechamento triádico forte ocorre, né, quer dizer, um link de amizade muito forte, né, ele não pode ser parte de uma ponte, porque ele vai acabar forçando amizades a acontecerem, o que vai resultar, né, num cluster. Ou seja, aquele cara deixa de ser ponte e ele conecta as pessoas. Então, normalmente, pontes são os links fracos. E são os links fracos que trazem informação de outros pontos da rede. É por aí que foi toda a teoria formulada. Bom, resumindo tudo que a gente viu até aqui, então, se a gente define, né, a gente primeiro definiu o que era uma ponte local, e colocando de uma maneira muito simples, a gente pode dizer que uma ponte local são arestas que não podem estar em triângulos. Quer dizer, se a gente cortasse essa daqui, ó, né, eliminasse ela, como ela não está em triângulos, a extensão dessa ponte passa a ser 1, 2, 3, 4. Né? Então, quando o número tem que ser, essa extensão tem que ser superior a 2, ou seja, ela não pode estar em triângulo. Né? Então, isso que é uma ponte local. Depois a gente viu o que eram os laços fracos e fortes, definimos que deveriam dois tipos, né? Então, laços fortes são amizades e fracos são de conhecidos. E aí veio a definição aqui, a gente colocou, né, que seriam os fortes, fracos, e veio essa definição de fechamento triádico forte, que quer dizer, se houverem dois links aqui, ó, por exemplo, esse aqui de A para D, de A para E, e que sejam fortes, eles implicam em um terceiro, entre D e E, que pode ser fraco ou forte, mas ele teria que existir. É uma probabilidade muito grande, é uma coisa assim. Então, colocando como uma regra, né, se existir esses dois, esse terceiro tem que existir. E isso tudo, todas essas definições, elas levam a uma implicação de que pontes precisam ser links fracos. Ou seja, né, essa ponte aqui, que a gente cortou aqui para dar de exemplo, ela precisa ser um link fraco. Por quê? Porque se ela for um link forte, né, se ela for forte, como existe um outro forte aqui, ela implicaria na existência de algum outro link aqui, tá? Né? Ou mesmo desse daqui, com esse daqui, enfim. Apareceriam outros elos mesmo que sejam fracos. Então, a ponte precisa ser fraca. Resumindo, é isso daí. Né? Agora, vamos ver um pouco de resultados empíricos, né? Como mostrar isso aqui na prática? Como é que a gente pode ver se essas teorias todas... Porque isso aqui foi feito no final da década de 60, com entrevistas com as pessoas. Ele formulou uma teoria que é seminal, que é muito, muito relevante, mas ele tinha, em termos... Ele explicava o resultado das entrevistas. Ele não tinha uma rede social online, ele não tinha um dado... em larga escala para verificar isso daqui. Então, assim, se for parar para pensar, é uma teoria... Eu acho que o paralelo aqui é fazer como na física, onde vem o físico teórico, elabora uma série de teorias e tal, e vem o físico experimental que vai bolar um experimento para conseguir verificar se aquilo realmente é válido ou não. Né? Então, ele trouxe uma teoria difícil de ser constatada naquela época, mas hoje bem mais viável. Vou mostrar alguns trabalhos que vieram em cima disso aqui, que são mais recentes. Levou cerca assim, de 4 décadas, né, para surgir então um estudo empírico, sólido, com dados reais bacanas mesmo, para poder comprovar a teoria, né, que existia sobre links fracos e fortes. Aqui
já tinha muito impacto, já era uma teoria muito aceita pela forma como foi construída e argumentada, mas ainda pouco validada. Então, o trabalho que, assim, de maneira geral, a gente pode pensar que é o seguinte: uma forma de medir a força do link é o quanto você conversa, interage com uma pessoa. Assumir que você conversa mais com as pessoas, são seus laços fortes, seus pais, certo? Assim, o seu principal amigo, as pessoas que você interage mais, né? É uma forma razoável de seguir e fazer um estudo empírico. Então, foi esse trabalho aqui, de 2007, né, 4 décadas depois, né? Ele conseguiu formar uma rede de conversas por celular, né? E que cobria 20% das conversas de um país. Então, ou seja, é relevante, né? Bastante larga escala, né?